Olá, queridos seguidores. Vamos continuar falando aqui sobre o prazer e a dor da memória, que nós falamos no vídeo passado. E como eu já tinha falado um pouquinho da minha infância, olha como é que é interessante a memória, né? Eu coloquei esse vestido aqui, primeiro porque eu gosto muito de flores, e depois porque eu acho ele muito bonito. Por que eu estou falando isso para você? Criada naquela infância bem pobre, sem ter um tênis, um moletom, uma calça para se aquecer. Sempre que eu via algo bonito, ou uma criança bem vestida, ou uma coisa bonita na casa de alguém, aquilo me chamava atenção. Eu sempre gostei de coisas boas, de coisas harmônicas, de coisas organizadas, de combinação de cores, sempre gostei de flores. Isso é a Márcia, a essência da Márcia. Mas naquela infância pobre eu tinha muito pouco. Não tinha nem brinquedo, as minhas bonecas eram bonecas de pano, que as minhas tias faziam para mim, né? Então, falando sobre ressignificar a memória, porque quanto mais você aprender ou saber lembrar, mais você vai poder viver uma vida emocionalmente equilibrada depois que cresce, em qualquer tempo dela, né? Então, eu coloquei o vestido para dizer para você que a minha memória de flores, de vestidos, ela não é da agora, ela é desde a infância. E hoje eu posso vestir esse vestido aqui. Naquela época eu não podia, né? E é para você ver que essa memória da pobreza, ela é tão forte, que enquanto eu estava gravando o primeiro vídeo, eu me lembrei que uma vez eu ganhei uma blusa de alguém que doou roupas para a igreja. Era uma família mais abastada lá no interior e doaram roupas para a igreja. E aí eu peguei uma blusa daquelas que a igreja deu e usei. E fui com ela para a igreja, porque eu tinha muito pouca roupa. Muito pouca mesmo. Às vezes até lavava para poder vestir no outro dia. Então, quando chegou na igreja, eu me lembro que a pessoa que havia doado se aproximou de mim e disse assim: "Quem te deu essa blusa?" Aí eu olhei para ela e pensei na resposta, pensei e falei: eu não vou dizer para ela que eu ganhei da igreja. Eu disse para ela assim: eu comprei. E aí a resposta dela, ela ficou assim, parece que meio que em dúvida, porque ela sabia que a blusa era dela. Mas ela não precisava ter feito aquela pergunta para mim, né? Não é porque você dá, porque você tem condição de doar, que você precisa fazer isso. Porque a Bíblia vai dizer que o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ou seja, aquilo que você doa é para abençoar e você não precisa fazer isso, né? Para você ver quanto que a memória é uma coisa incrível. Isso eu era uma criança, praticamente começando ali na pré-adolescência, 11 anos mais ou menos. Então, a memória é esse potencial maravilhoso. Hoje eu estou falando isso para você sem dor. E estou falando com alegria porque eu não preciso mais da roupa doada. Eu posso botar esse vestido de flores que eu gosto tanto. Então isso nos ajuda também a ressignificar as nossas memórias. Então a memória ela é um meio, né, para nós conseguirmos bem-estar de 4 formas distintas. A cura, o reconhecimento, a solidariedade e proteção. A cura das memórias. Há memórias que, enquanto você não falar delas com alguém, você não trazer elas à tona, isso me faz lembrar de coisas que eu já ouvi, por exemplo, de pessoas de 30 anos atrás, história de 30 anos. E quando a pessoa fala, é como se ela estivesse sentindo a dor lá daqueles 30 anos atrás. Porque era a primeira vez que ela estava falando daquilo com alguém. Isso, os psicólogos que atendem sabem disso, é assim mesmo, né? Então Freud vai dizer que uma experiência traumática, quando ela não se exterioriza, ou quando você não fala dela, ou não traz para alguém, ela é um agente patogênico que fica ali durante a vida inteira, né? É como se tivesse em atividade ainda hoje. Então, o fato de você exteriorizar uma memória guardada, uma memória que não foi ressignificada, é o agente, não é a cura,
Não basta você falar, né? Porque a cura inclui a integração da memória. Tem que fazer para você, para a pessoa que está contando aquela memória difícil, tem que fazer algum sentido, tem que linkar com alguma coisa da agora, da vida dela, para haver realmente a cura, né? E o outro é o reconhecimento. A cura da memória, ela vem através de um trabalho interpretativo. É o que aconteceu comigo. Aquilo que eu sofri lá atrás, eu interpretei, depois de grande, da seguinte forma. Por que meu pai fazia daquele jeito? Por que eu vivi sem aquelas coisas que eu precisava? Né? Eu entendi isso. Então, isso é um ressignificar da memória. E o reconhecimento, num primeiro momento, temos que ouvir a história das vítimas ou de uma memória traumática como verdadeira. Só que você já sabe, muitos sabem que toda dor, ela mascara, todo sofrimento, ela mascara às vezes o relato e a história verdadeira. Ela deturpa um pouco. Então é interessante nós ouvirmos de primeira mão o que a pessoa está dizendo, mas depois nós ajudarmos ela a colocar o verdadeiro teor na história dela. Porque às vezes ele vem muito mais carregado de coisas que na verdade nem tinha. O autor Miroslav, ele fala isso, que quando ele ia contar, ele foi subjugado a muitos interrogatórios, e quando ele ia contar e falar do que os soldados faziam com ele contava aquilo de uma forma muito mais brutal do que realmente faziam. Por quê? Porque ele estava envolvido com raiva daquele regime, ele estava com ódio daquele regime. Então é como se o sentimento dele fosse verdadeiro, mas era um pouco injusto a conotação e o quanto ele colocava dor naquilo ali que ele estava relatando, né? E solidariedade. É claro que toda dor, toda memória que você ressignifica, é claro que a gente talvez que nunca tenha visto uma tragédia ou nunca tenha presenciado uma tragédia, a gente não sabe claramente definir o quanto aquilo ali é difícil, o quanto custa para a pessoa. Então, você ter passado por experiências dolorosas te leva também a ser solidário com aqueles que estão sofrendo. Isso quando a memória é ressignificada. Porque uma memória sem ressignificar, ela pode até ser o oposto disso. É aí que nós encontramos as pessoas altamente violentas, as pessoas, os psicopatas e por aí vai, né? Porque são memórias que eles tiveram, que não puderam falar com ninguém, ou não ressignificaram suas memórias, aí ao invés dessa memória servir para solidarizar com a dor do outro, com a perda do outro, ela vira uma violência contra o outro. Isso de forma até em níveis assim, proporções gigantescas, né? Então, olha a importância de nós entendermos e sabermos que a memória tanto tem prazer quanto tem dor. Viva com a parte prazerosa e ressignifique a dor. Márcia, como é que eu vou fazer isso? Aí, só mesmo num consultório terapêutico com um bom psicólogo que vai te ajudar, né? Tem bons conselheiros também, pessoas de Deus que têm muita sabedoria para ajudar, que também eu vejo pessoas que conseguiram fazer isso até orando e falando com o Espírito Santo, sozinhos mesmo, e o Espírito Santo vai trazendo um novo significado para a vida da pessoa. Isso acontece muito. Mas há coisas que eu vejo também que as pessoas, enquanto não falam daquilo com alguém, parece que ela não se liberta daquelas memórias. Ok? Pense sobre isso, boas lembranças, boas memórias, que você saiba lembrar, aprenda a lembrar. E aqui está meu vestido de flores, são minhas memórias da infância.